Olá pessoal, meu nome é Nelson. É muito bom estarmos juntos novamente para estudarmos a Palavra de Deus. Bem-vindos ao De Frente com Texto. Para você que está chegando agora no nosso canal, esperamos que seja útil para você. E se assim for, deixa seu like, se inscreva no nosso canal para você receber os vídeos e faça seus comentários, tire suas dúvidas. Acompanhe o canal, esteja junto conosco, crescendo na Palavra de Deus. E você que já tem nos acompanhado há algum tempo, esse já é o terceiro mês que nós estamos juntos estudando 1 Pedro. É muito bom estarmos juntos. Continue fazendo seu comentário. Se tiver alguma dúvida, mande a sua pergunta. Assim que possível, nós responderemos. Que a Palavra de Deus continue a edificar a sua vida, assim como tem nos edificado. Essa semana nós vamos responder a uma pergunta. Quem é abençoado por Deus? Às vezes nós temos uma perspectiva capitalista, como é a nossa sociedade, da bênção de Deus. Nós achamos que o abençoado é aquele empresário de sucesso, é aquele que tem várias casas, vários carros, uma conta bancária gorda, não é? E pode fazer viagens para a Europa, para os Estados Unidos. Será que essa perspectiva da palavra de Deus em relação à bênção do Senhor? O texto dessa semana, 1 Pedro, capítulo 3, verso 13 a 17, ele vai nos responder essa pergunta. Pedro, ele vai continuar falando sobre o sofrimento, ele vai trazer a perspectiva de Deus a respeito do sofrimento e a bênção do crente mesmo em meio ao sofrimento. Eu espero que esse texto, assim como a palavra de Deus tem feito nos outros dias, nas outras semanas, ela possa nos confrontar, nos edificar e que possamos crescer por meio do conhecimento da palavra de Deus. Então vamos para o texto. 1 Pedro, capítulo 3, verso 13 a 17. Abra aí a sua Bíblia. Diz assim o texto. Ora, quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Mas mesmo que venham a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Mas façam isso com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam mal de vocês, fiquem envergonhados esses que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que vocês sofram por praticarem o bem do que praticando o mal. Amém. Vamos orar. Pai eterno, nós queremos te louvar por Jesus Cristo nosso Senhor, porque sendo nós pecadores, estando mortos em nossos delitos e pecados, o Senhor morreu, deu a sua vida por nós, o justo pelos injustos, nos dando a sua vida e a sua justiça. Por isso nós te louvamos. Rogamos, Senhor, que esse texto, a tua palavra, fale conosco, nos edifique, nos confronte e nos faça parecer mais com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No nome dele nós oramos. Amém. Vamos então para o texto. A mensagem central de 1 Pedro, capítulo 3, verso 13 a 17 é a seguinte: aqueles que sofrem por causa do Evangelho, estes são abençoados. Aqueles que sofrem por causa do Evangelho, estes são abençoados. Vamos entender melhor então como que essa mensagem está disposta por Pedro aqui nesse texto. Perceba que ele começa lá no verso 13 com uma conjunção. Essa conjunção ela aponta para o contexto imediatamente anterior, que é o capítulo 3, verso 8 a 12. Lembre-se que nesse contexto, Pedro ele está mencionando a questão da perseguição, do sofrimento do cristão, né?
E ele diz que a igreja deve reagir às ofensas de acordo com o caráter de Cristo. 1 Pedro 3, 8 a 12. Então, na sequência, que é o 13 ao 17, ele vai continuar tratando sobre como o cristão deve lidar com a perseguição, com as aflições por conta de Cristo, ok? Então, por isso ele começa aí com essa conjunção. E aí, então, na sequência, ele vai trazer uma pergunta: quem há de maltratá-lo se vocês forem zelosos na prática do bem? Essa pergunta inicial, ela remete ao capítulo 2, verso 14, onde Pedro diz que as autoridades civis são constituídas por Deus para punir os praticantes do mal e honrar os que fazem o bem. Muito bem, então, se nós praticamos o bem, nós não seremos maltratados, porque as autoridades foram constituídas por Deus para punir aqueles que praticam o mal e não praticam o bem. Entretanto, veja aí o verso 14, Pedro ele começa aí com essa conjunção adversativa, né? Mas existem situações que mesmo praticando o bem, nós somos maltratados, né? Olha aí, mesmo que venham a sofrer por causa da justiça. De que justiça Pedro está falando aqui? Essa justiça não é a justiça social, como muitos pensam. 2 Pedro, capítulo 1, verso 1, logo no início da carta, Pedro diz o seguinte: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé, igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Então, Pedro está dizendo aqui que essa justiça é a justiça que vem de Deus por meio do nosso Salvador Jesus Cristo. É a justiça que nos foi imputada por meio do sacrifício de Cristo. Então, na linguagem de Paulo em Romanos capítulo 3, verso 1 e 22, né? Mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. Então, é a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. É isso que Paulo está dizendo lá em Romanos 3, 22, né? Então, essa justiça está relacionada com a prática do bem, ou seja, a justiça imputada a nós por conta da obra de Cristo, ela se desdobra no nosso dia a dia, né? Ela é aplicada no nosso dia a dia. Então, a prática do bem é a aplicação da justiça de Cristo em nós, ok? Então, é possível que na aplicação da justiça de Cristo no nosso dia a dia, nós venhamos a sofrer, ok? Agora, qual a perspectiva bíblica desse sofrimento? Pedro vai dizer aqui logo em seguida, olha só: vocês são bem-aventurados. É muito interessante essa palavra usada por Pedro aqui, né? Essa é a mesma palavra lá de Salmo, capítulo 1, verso 1, né? Os salmos começam com essa palavra dizendo: bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Esses são os bem-aventurados. Jesus ele usou essa palavra também lá em Mateus capítulo 5, verso 2, nas bem-aventuranças, né? Ele começa o Sermão do Monte com as bem-aventuranças. E a última bem-aventurança, você está lembrado qual é? Mateus 5,10 diz: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Essa palavra, então, ela tem um significado de bênção. Então, o bem-aventurado é o abençoado. No contexto das bem-aventuranças, ele é abençoado porque ele é pobre de espírito, ou seja, ele enxerga em si a sua miséria espiritual, a sua incapacidade de chegar-se
até Deus. Ele é abençoado porque ele não somente percebe a sua incapacidade, mas ele chora por conta disso. E ele é humilde, ou seja, ele corre atrás daquele que pode resolver o seu problema. Ele se entrega àquele que pode resolver o seu problema de miséria, de pobreza espiritual, a saber, Jesus Cristo. Então este tem fome e sede de justiça, ou seja, ele anela pela justiça de Deus em sua vida. Então perceba que no final das bem-aventuranças, esse que percebeu a sua miséria espiritual, chora por ela e se humilha diante de Deus, ele é saciado por essa justiça e por fim, ele é perseguido por causa dessa justiça. Ele sofre por causa dessa justiça. Agora, ele é bem-aventurado, ele é abençoado. A bem-aventurado é aquele que sofre por conta do Evangelho, por conta da justiça que nos é atribuída por meio de Jesus Cristo. Todos aqueles que assim sofrem são abençoados. Então, diante disso, Pedro vai orientar aqueles que têm sido afligidos por conta do Evangelho, por conta da justiça. Ele diz: não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados, não tenham medo e santificai a Cristo. É isso que Pedro está dizendo aqui nessa próxima sessão. Ele vai citar Isaías capítulo 8, verso 12 e 13. Diz assim o texto: não chamem conspiração tudo o que este povo chama conspiração. Não temam aquilo que o povo teme, nem fiquem apavorados. Ao Senhor dos Exércitos, a Ele vocês devem santificar. É a Ele que devem temer, é dele que devem ter pavor. Na época de Isaías, o contexto era que o profeta disse ao povo para não temer os exércitos invasores dos assírios, mas adorar, santificar a Deus. Ou seja, santificar a Deus significa reconhecer, submeter-se à soberania de Jesus. Perceba aqui, santifiquem a Cristo como Senhor no coração de vocês, não é? Então é submeter-se à soberania de Jesus como Senhor. E isso significa crer na soberania dele para toda e qualquer situação, não temendo então um homem. E dessa forma nós estaremos preparados para dar a razão da nossa fé. É exatamente isso que Pedro diz logo em seguida, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. São as palavras de Jesus em Mateus capítulo 10, verso 28, né? Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, pelo contrário, temei aquele que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Então, diante do temor a Deus, nós estaremos preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que nós temos. A palavra aqui para responder é apologia, é daí que vem a apologética, né? Em nosso contexto ocidental, a apologética tem a ver com uma apresentação sistemática, lógica do cristianismo. Tem a ver mais a estar preparado academicamente para responder logicamente às inquirições em relação à nossa fé. Entretanto, nesse contexto aqui, é interessante que Pedro coloca a apologética no contexto da perseguição. Então tem mais a ver com a apresentação do Evangelho como bem maior, até mesmo do que a própria vida, né? Isso é apologética. Eu lembro do testemunho do martírio de Policarpo, né? Policarpo, ele foi bispo da igreja de Esmirna, aí no início do segundo século.
Nessa época, ele e os cristãos experimentaram uma das mais atrozes perseguições ao cristianismo. E no relato histórico dessa perseguição e da prisão então de Policarpo, o relato diz o seguinte: o chefe da polícia então insistia: jura e eu te liberto, amaldiçoa o seu Cristo. E aí Policarpo respondeu: eu o sirvo há 86 anos e ele não me fez nenhum mal. Como poderia blasfemar o meu rei que me salvou? Incrível, isso é apologia, de acordo com Pedro, né? E aí, mais na frente, o procônsul, então, ele inquirindo ainda Policarpo, ele disse: eu tenho feras e te entregarei a elas, se não mudares de ideia. E Policarpo respondeu: pode chamá-las, para nós é impossível mudar de ideia, a fim de passar do melhor para o pior, mas é bom mudar para passar do mal à justiça. E o procônsul ainda insistiu: já que desprezas as feras, eu te farei queimar no fogo se não mudares de ideia. Policarpo respondeu: tu me ameaças com fogo que queima por um momento e pouco depois se apaga. Por que ignoras o fogo do julgamento futuro e do suplício eterno reservado aos ímpios? Mas por que tardar? Vai e fazes o que queres. Isso é apologética, irmãos. É testemunho da fé, do valor da fé, ainda que seja em detrimento da própria vida. Isso é apologética. Como nós temos respondido aos nossos inquiridores? Como nós temos respondido àqueles que nos afligem por conta de Jesus Cristo? Muito bem, o texto continua então com a orientação de Pedro para estarmos preparados para respondermos à razão da nossa fé, mas agora ele vai dizer o como nós devemos responder. Olha só lá no verso 16: com mansidão, temor e boa consciência. A defesa do cristianismo deve ser feita do jeito certo, com mansidão, temor e boa consciência. É sem revidar, sem esbravejar. Você conhece aí líderes, pastores, pregadores que esbravejam no púlpito, usam até mesmo palavrões, palavras de baixo calão para defender-se, defender as suas convicções, as suas opiniões. Pois é, Pedro está dizendo aqui que deve ser, a defesa do cristianismo deve ser feita com mansidão, temor e boa consciência. Pedro aprendeu, né? Em João capítulo 18, verso 10 e 11, está relatado a ocasião em que Jesus foi preso. E aí estava no jardim do Getsêmani. Você deve estar lembrado desse relato. E aí Pedro sacou da espada, então feriu o soldado que estava para prender Jesus, né? Feriu na orelha o soldado. E como é que Jesus então falou para Pedro? Jesus o repreendeu dizendo: põe a tua espada na bainha, por acaso não beberei do cálice que o Pai me deu? Queridos, isso é mansidão, é entregar-se confiantemente à vontade de Deus, ao plano de Deus para a sua vida. Então, diante das ameaças, das perseguições, nós devemos estar preparados para responder à nossa fé, mas isso com mansidão, temor a Deus e boa consciência. E aí Pedro vai dar dois motivos. O primeiro motivo: de modo que naquilo que falam mal de vocês fiquem envergonhados esses que difamam a boa conduta que vocês têm. Então, o primeiro motivo é que aqueles que nos difamam, eles venham a ficar envergonhados, porque eles percebem então a boa conduta. E o segundo motivo é a vontade de Deus. Olha o que Pedro diz aqui: se for da vontade de Deus. Existe alguns momentos, algumas situações de nossa vida que nós passamos por aflições por conta do Evangelho e que isso é a vontade de Deus. Isso deveria falar para aquelas pessoas que pensam que Deus
Ele não permite as nossas aflições, não permitem sofrimentos na vida do crente. Crente não sofre, crente não chora, não é? Essas pessoas estão enganadas. Existem situações e aflições em nossas vidas que é da vontade de Deus. É isso que Pedro está dizendo aqui, não é? Bom, se for o caso, então é melhor que vocês sofram por praticarem o bem do que praticar o mal. Então, que seja pela prática do bem, que seja por conta da justiça, que seja por conta do Evangelho. Então, aqueles que sofrem por causa do Evangelho são abençoados. Logo, não tenham medo das ameaças, ao contrário, santifiquem a Cristo. Estejam preparados para responder à razão da esperança e façam isso com mansidão, temor a Deus e boa consciência. E isso por conta do testemunho e também por conta da vontade de Deus. Muito bem, diante disso, vamos pensar em algumas coisas. Muito bem, irmãos. Todos nós sofremos, todos nós passamos por aflições, angústias, essas que não gostaríamos de passar, mas o fato é que passamos. E nós cristãos, nós ainda passamos e padecemos aflições por conta do nome precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A grande pergunta então é: como nós temos encarado essas aflições? Como nós temos passado por essas tribulações? Agostinho de Hipona, ele viveu num tempo em que houve a invasão dos povos bárbaros à cidade de Roma. Roma foi saqueada, foi pilhada, muitos foram presos, torturados e mortos. E os acusadores do cristianismo então perguntaram para os cristãos: onde está o Deus de vocês? Ele poderia livrá-los, ele poderia protegê-los dessas aflições? E por que não o faz? E a resposta de Agostinho está no seu livro Cidade de Deus. É incrível, magnífica. Me permita ler para vocês, olha só. Assim, malgrado partilharem das mesmas angústias, bons e maus não se misturam, por estarem confundidos nas provações. A semelhança dos sofrimentos não elimina a diferença entre os sofredores, e a identidade dos tormentos não estabelece identidade alguma do vício e da virtude. Sob a ação da mesma chama, o ouro brilha, fumega a palha. O mesmo debulhador quebra a espiga de trigo e separa o grão. Azeite e lia não se misturam de jeito nenhum, embora espremidos no mesmo lagar. Assim como o mesmo cadinho testa, purifica e funde no amor as almas virtuosas e dana, extermina e devasta as ímpias, assim também, na mesma aflição, os maus protestam e blasfemam contra Deus, e os bons rezam e o bendizem. Preste bem atenção agora. Não interessa tanto o que a gente sofre, mas como sofre. Remexidos de igual maneira, o lodo exala horrível mau cheiro, o unguento suave perfume. Que perfume tem exalado você em meio ao sofrimento, em meio à aflição? Cristo é para você o supremo valor, de tal maneira que ele tem sido honrado por você em meio às aflições. As aflições e pressões têm sido encaradas por você como oportunidades para o testemunho do Evangelho? Ou será que em meio às aflições, às dificuldades, aos desafios que nos vêm por conta de nossa convicção em Cristo Jesus, será que você tem flexibilizado a sua fé, flexibilizado as suas convicções, seja na universidade, no trabalho, entre amigos ou parentes? Será que você tem flexibilizado as suas convicções para ficar bem com todo mundo? É uma pergunta que nós precisamos encarar de frente, porque o texto nos confronta a isso, nos leva a permanecermos firmes no nosso testemunho em Cristo, no nosso testemunho por Cristo, a fim de que o nome dele seja honrado, mesmo em meio às aflições.
Que a graça do Senhor esteja sobre nós.